Você precisa muito saber disso. Gerir estrategicamente as pessoas na sua vida. Você já pensou sobre como seria a sua vida se você soubesse como administrar as pessoas na sua vida de uma forma mais estratégica? Seja na área profissional ou na área pessoal, você sabe administrar? Como é que você lida com as pessoas e relacionamentos que você tem ao longo da vida? Quando a gente é criança, a gente é bem espontâneo, né? Para fazer novos amigos, a gente não pensa muito. Mas quando a gente chega na vida adulta, a agenda fica complicada e a gente acaba perdendo os amigos, né? E nem todos que a gente interage no trabalho, nos cursos, nem todos se tornam amigos íntimos. Fazer amigos, administrar, né, os relacionamentos que a gente tem na nossa vida é um item, um assunto bem relevante presente na pauta produtividade, bom desempenho, bem-estar de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. A BBC News Brasil e a BBC Radio 4, não, Radio 4, ela trouxe um comediante, o comediante britânico Max Dickens, que compartilhou a experiência dele durante os preparativos do casamento. Ele descobriu que ele não tinha sequer um amigo homem para convidar para ser padrinho de casamento dele. E fazendo uma pesquisa rápida, ele descobriu que não estava sozinho. Outras pessoas, homens, também tinham a mesma dificuldade que ele. Mas como ele mudou isso? Ele afirmou que começou a mudar isso com a ajuda das mulheres. Sim, a gente tem a fama de não ser boas amigas, mas acho que a gente convive muito mais e acaba realmente havendo conflitos que a gente pode ser, digamos assim, nada assertiva. Né, eu ou a minha amiga pode não ser tão assertiva assim para falar dos seus sentimentos, gerando conflito que não é funcional, o conflito que não funciona, que não traz aprendizado, que realmente não traz solução, né? Soluções diferentes, que não explora soluções diferentes para o mesmo problema, para aquele conflito. E nessa mesma matéria da BBC News Brasil, ela fala o seguinte, que há estudos que mostram que homens têm realmente mais dificuldades que mulheres, têm poucos amigos ou nenhum amigo. Então, realmente, esse comediante ele não estava sozinho, ele é escritor também e acabou escrevendo livros sobre isso. E nesse mesmo programa havia especialistas, né, especialistas que também colocaram, né, as suas posições e os resultados das pesquisas no programa. Então, refletindo sobre o caso do Max Dickens, que durante, né, a organização do casamento dele, descobriu que não tinha um amigo para convidar para ser padrinho, os relacionamentos dele não tinha contato há mais de 2 anos, ninguém se tornou um amigo íntimo. Eu te pergunto, você reserva tempo na agenda para nutrir conexões significativas com as pessoas, tanto no profissional quanto no pessoal? De fato, é um desafio grande reconhecer quem são os seus amigos íntimos, diferenciando dos amigos emocionalmente necessários, que você pode sair para comer pizza, sair para ir ao cinema, para qualquer outra atividade de lazer, né? Para um aniversário, uma simples festa de aniversário, ou
ou até os colegas de curso, projetos, os amigos necessários e os amigos estratégicos também. Tem o Thiago Brunet, que ele lançou um livro também sobre isso, falando sobre essa, essa necessidade que a gente tem de categorizar, né, os amigos em 3 níveis diferentes de intimidade. Separar os amigos estratégicos, aqueles que são interessados no que você faz, interessados em você, e te desejam bem, não têm inveja, gostam de você. E os amigos necessários emocionalmente, que você pode conversar, bater papo, né, almoçar junto, tomar um café, né, e uma conversa tem um efeito de terapia, e você pode economizar algumas sessões aí, né, o dinheiro para algumas sessões que não é tão acessível assim o valor da sessão, né? O valor social é cerca de entre 70 a 120 reais. O valor de uma sessão, e você precisa fazer no mínimo uma a cada 15 dias. E é uma recomendação médica para que a gente tenha qualidade de vida, você ter vida social. Então, só trabalhar, 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 só pensar em trabalho, por mais que você queira conquistar resultados, você nem consegue suportar a longo prazo, 3 anos, um ritmo muito intenso de trabalho. Isso faz muito mal à saúde, e os amigos ajudam a que essa nossa jornada, tanto profissional até familiar, seja mais leve. E quais são os amigos íntimos, né? Íntimos, na opinião do Thiago Brunet, é aqueles amigos que você pode contar seus segredos, que eles vão ter compaixão, vão ter empatia, vão ter empatia com você. E eu concordo muito, faz muito sentido. Teve uma pessoa também que falou compartilhou comigo e eu concordei que há diferentes níveis de intimidade, né? Aquelas pessoas que você não conta. Eu não sabia fazer isso, né? Como um bom brasileiro, apesar de não ser tão expansiva logo, né, com todos, que se eu não me sentir, o ambiente não for bem, a pessoa não for bem carismática, eu percebo isso, parece que ela vira um espelho, né? E eu posso ter alguma dificuldade, se o ambiente não houver estímulo, eu posso ter alguma dificuldade. A não ser que eu tomo uma decisão ali, mas eu preciso pensar um pouco. Para outras pessoas, isso é muito mais espontâneo. Elas fazem isso e pensam depois nas consequências, né? Mas como bom brasileiro, que é mais informal e bem comunicativo, eu não sabia também fazer isso. Mas a minha trajetória profissional, os relacionamentos que eu tenho, foram ajudando a mudar o meu comportamento. Então eu fui percebendo quando eu era invasiva, percebendo a emoção do outro também, quando ele se sentia invadido, quando ele se sentia chateado com alguma atitude minha, e ia me organizando. Porém, no entanto, eu, né, tinha a dificuldade de falar das minhas necessidades, né, das minhas necessidades e de como eu me sentia em relação a isso. Então, uma relação de amizade, ela precisa, né, ter essa reciprocidade na empatia, quando você se coloca vulnerável, um espaço emocional seguro para você colocar. Então, isso leva tempo até essa pessoa conquistar a posição de amigo íntimo na sua vida, né? Eu não sabia fazer isso e achei muito interessante que a literatura, né, pessoas compartilhando sua experiência e até agregando valor com estudos a respeito disso, e fazendo com que a gente expanda na nossa mente o discernimento, a visão, para se organizar melhor e administrar melhor as amizades que a gente tem.
Muitos problemas eu teria resolvido na minha vida e talvez até evitado se eu soubesse fazer isso desde o princípio. E saber separar esses três níveis de intimidade diferentes em relação a amigos, separar também dos colegas e conhecidos, né? Aqueles que você não sabe se gosta ou até sabe que não gosta, mas é uma habilidade social que o Evangelho me ajudou muito é um, um mandamento que fala para suportar, né? Suportai-vos uns aos outros. E isso eu acredito que não se refere somente a uma pessoa que compartilha a mesma fé e frequenta a mesma igreja que eu, né? Deus fala amar ao próximo e está se referindo ao outro, mesmo que o outro, conhecido colega, não seja um inimigo, né? Mesmo se fosse, a Bíblia fala para dar pão, né, e água, ou seja, não pagar o mal com o mal. Então, ela me ajuda a organizar o meu comportamento de maneira que eu não responda, não reaja de uma forma desproporcional aos estímulos que eu recebo do ambiente, que eu estou por um momento, naquele momento, ou não, né, por um momento ou um período um pouco mais longo. E a partir disso, né, entendendo as minhas emoções desse ambiente, como é que funciona, tentar perceber as emoções do outro, administrar essas pistas, eu vou conseguir separar melhor, né, os amigos entre nesses três níveis diferentes de intimidade e os colegas dos conhecidos e de quem é o inimigo, né? O inimigo. Então, não ter vida social, ou seja, não fazer amigos, não empenhar, investir tempo e esforço para manter esses amigos que você já conquistou, e eles já conquistaram o seu coração no sentido de se tornarem amigos íntimos, não ter essa vida social, ela pode trazer consequências sérias para a sua saúde mental, né, e física, pois toda e qualquer pessoa precisa de suporte social. Realmente, né, administrar pessoas, ela demanda organização, até estratégia, como a gente viu aqui, de diferenciar os amigos íntimos dos necessários emocionalmente, dos estratégicos, separar os colegas, né, dos inimigos e os colegas dos conhecidos também. Então, tudo isso pede que a gente pare e pense a respeito do nosso comportamento, dos nossos valores e quem mais se aproxima disso. Não é uma tarefa fácil, mas muito relevante e necessária. Ter conexões significativas e saudáveis além da família, ela é crucial para a nossa saúde física e mental. Então agora eu quero ser sua consultora, uma agente facilitadora nesse grande escritório que é a internet, o canal do YouTube. A sua secretária executiva que está se aprofundando no tema gestão de pessoas e psicologia organizacional, né? O que é isso? É o entendimento que para você trabalhar bem, criar um bom ambiente de trabalho, você precisa compreender o ser humano. Então, organizar a psicologia vem organizar o ambiente de trabalho, principalmente as pessoas em relação ao comportamento delas nesse contexto, para que elas sejam mais produtivas. E a psicologia nos dá a ferramenta e a clareza que a pessoa satisfeita, que trabalha com mais satisfação, trabalha com o que gosta, ela produz mais e melhor, ela é mais produtiva. E produtividade não é trabalhar mais, é saber trabalhar bem, com os poucos recursos que já tem e até fazendo em menos tempo ou com menos recursos, seja o recurso tempo ou não. Então, produtividade é isso. Você ser produtivo todos os dias a longo prazo. Então, em grandes empresas onde o sistema, né,
os subsistemas de RH são mais robustos, então a empresa ela tem a alta gestão, ela tem clareza disso e os líderes hoje investem em coaching, em terapia, em cursos, em mentoria executiva para entregarem, para que eles possam entregar melhores resultados, tanto em comportamento como precisão técnica, para que eles sejam líderes, né, a ser seguidos nessa área, né, que sejam espelhos para os seus liderados. Então, aqui, né, esse estudo, ele trouxe uma coisa interessante, que as mulheres têm mais facilidade, né? Elas têm mais contato, talvez seja por isso que a gente tenha tanto conselho para ser uma mulher que levanta a outra. Então a gente está aprimorando não só o fato de conviver, estar junto, mas fazer dessa convivência realmente ser uma conexão com pessoas saudável, um relacionamento saudável. Então, nesse momento, depois desse parênteses, né, sobre o que é psicologia organizacional, vamos então aos conselhos que eu mesmo me empenho para seguir com todos os desafios da vida adulta, de você correr atrás do emprego quando tem quando você tem, você lutar para manter, né? Isso implica em estar em constante aprendizado, né? Mais de 5 anos sem fazer um curso, isso está fora de cogitação, tem que fazer no mínimo um curso livre a cada 6 meses para melhorar o currículo, ter hábito de leitura. Então, são várias coisas que a gente precisa fazer para ter o nosso pão de cada dia, inclusive as mulheres. Mas essa área da nossa vida, no ser humano, a gente precisa dar atenção a essa área da nossa vida para que a gente consiga justamente se manter no mercado de trabalho e de uma forma sustentável, ou seja, com uma rotina que a gente tenha tempo para lazer, né, o tempo para a vida social, para que a gente sempre se mantenha produtivo e não fique doente e precise dar uma pausa no trabalho. Então, lá vai os conselhos. Então, chega de enrolação, vamos aos conselhos, então. Por mais que, então, que se torne difícil a sua vida adulta, lembre-se de como era fácil fazer amizade quando você era criança, adolescente, e reserve tempo na sua agenda para manter as amizades que você já tem e fazer novas amizades, por que não? Né? Além do seu relacionamento com a sua família e das conexões profissionais. Observe e cuide para que as pessoas à sua volta se sintam respeitadas e valorizadas por você. Tome a iniciativa, em vez de ficar reclamando daquele amigo que nunca te chama, por que você não toma a iniciativa, vai lá e convida ele para um café? E também apareça, né, quando a sua presença for solicitada nos eventos, nos aniversários, nos churrascos, enfim. Presenteie ou pelo menos envie uma mensagem, né? Isso até conexão profissional, isso é é até uma meta. Coloque como meta isso. Eu preciso nutrir as minhas redes. Eu preciso nutrir a minha rede de relacionamento, né? Quem não é visto não é lembrado. Esse desafio é para todo mundo, né? A gente tem aí as plataformas de conteúdo, né? Que você pode oferecer conteúdo e ter aquele perfil mais pessoal. Você tem o telefone, o bom e velho telefone, tem o WhatsApp, tem o e-mail, as videochamadas. Hoje a tecnologia trouxe bastante facilidade para você manter contato, mesmo que o seu amigo de infância esteja bem distante. Eu participo de um grupo
Muito interessante, amigos, do ensino fundamental. E eu moro em outro estado hoje. Além disso, né, que conselho eu tenho para você? Além, né, de presentear alguém ou pelo menos enviar uma mensagem a cada 6 meses, é o mínimo. Observe o próprio comportamento, né? Observe-se. Como você reage aos estímulos do ambiente, quando você fica irado, frustrado, ressentido, como que você lida com os seus sentimentos? Também fique atento à escolha das suas palavras. Por que que eu digo isso? Porque usar rótulo, julgamentos, isso bloqueia os canais da compaixão. E, com isso, impede você de conectar melhor com as pessoas, de você ter um relacionamento, conseguir chegar no coração dela, né, e dar acesso ao seu também. Principalmente o mundo muito egoísta, todo mundo lutando pela sobrevivência, principalmente quando vem os boletos. Seja interessado, permaneça sempre interessado, constante em ser interessado em vez de interesseiro. Seja constante em suportar o próximo em amor fraternal, né? Fraternidade é um valor que está na nossa Constituição Federal. A gente está em um país multicultural, democrático, embora o comportamento nosso ou do nosso compatriota brasileiro não reflita isso, mas está lá, que a fraternidade é um valor da nossa Constituição, e eu acredito que a gente pode ter amigos até com pessoas de diferentes religiões. Você não precisa abrir mão dos seus valores e negociar os seus valores para agradar o outro. Isso não é amizade. Então, se você é quem você é com seus valores e outra pessoa se dispõe a caminhar com você, sabendo quem você é sem tentar te mudar, né? Eu acho muito válido, né? Se ela não ficar implicando, né, com as suas escolhas e você conseguir também ter uma comunicação tanto nas palavras quanto nas atitudes que a outra pessoa aceita como ela é, você sem você criticar e sem ser criticado pela sua fé, enfim, pelas suas escolhas de time de futebol, né? Tem um grupo, né, de infância que todo mundo brinca, né? Ai, Fluminense, né? Ou os flamenguistas, aí quem perde, né? Tem que aguentar as piadas, mas não leva isso pro pessoal, consegue fazer isso sem levar pro pessoal, né? Leva na brincadeira, com muito humor. E quando o outro time perde, vai ter o dia que você ganha também, você vai ter a oportunidade de brincar com isso também. E ninguém fica ofendido com isso. Qual outro? Né? Então, ainda sobre, né, suportar o próximo em amor fraternal. E se você tem fé, até o ágape, né? O importante é que a maldade não esteja em você, não esteja em mim, né? Como eu sou evangélica, e hoje é domingo que eu estou gravando esse vídeo, não poderia deixar de dar acesso a esse lado da minha vida, nesse conteúdo, que se possível até o amor ágape, sim, né? Que se a pessoa não demonstrar, não houver reciprocidade, então você fez ali a sua parte de fazer aquele relacionamento ser civilizado, gentil e conseguir se retirar do ambiente de uma forma educada. Sem perder as estribeiras. Então, isso é uma meta, né? De cada um. É uma meta minha, eu tenho isso como meta.
E ser legal, isso até no profissional, isso é conselho de profissional de psicologia na minha trajetória acadêmica. Então, ser legal, eu entendo que você você aprendeu a comunicar suas necessidades sobre o seu espaço, os seus limites com respeito, né? Mesmo que a pessoa venha, né, venha te atropelando, uma comunicação mais passiva-agressiva, disfarçada de comunicação direta, porque ela não tem consciência disso e você vai sempre querer, mesmo que você receba esse estímulo, você vai querer sempre responder de forma educada, se você é mais consciente, e talvez ela não saiba disso por não saber, ou não ter esse ponto cego, né, na alma dela, ela não consegue ter esse discernimento de entender onde ela está ultrapassando os limites, né, para desenvolver uma amizade ou uma relação ou o relacionamento ser realmente profissional. E com isso, né, tá muito conectado com o próximo conselho. Administrar bem as pistas que as suas emoções dão, como você está se sentindo em relação ao que está acontecendo, se está de fato relacionado à situação ou se é algo relacionado ao seu passado, alguma experiência na infância. Então, não simplesmente reaja. Se você for responder com ira, qualquer agressividade na sua comunicação, seja a comunicação silenciosa, as suas atitudes ou a sua comunicação verbal, então você diga para você, preciso pensar melhor a esse respeito. E busca entender por que isso está acontecendo dentro de você. E avaliar, né, se a pessoa está falando e realmente deixa margem para que a comunicação dela, na comunicação dela, deixa margem para que isso seja interpretado como um ataque pessoal, um rótulo, um julgamento, você ficar em paz, lidar com esse, né? Porque quando as pessoas fazem isso, elas ativam, parece que elas ligam aquele crítico que a gente tem na nossa cabeça, né? E você já fica na defensiva. Algumas reagem começando a se justificar, mas você pode dar o mesmo tratamento que qualquer colega difícil. Você pode, dentro de você, assim, emitir uma palavra e dizer: tudo bem, você pode ter uma opinião, né? E simplesmente vale até se fazer de sonso, né? Davi, por exemplo, ele babou e tudo diante dos filisteus para manter a vida. Então, talvez para sua vida não virar um campo de batalha, isso seja necessário. Então, administra bem essas pistas que as suas emoções te dão e também tenta perceber as emoções do outro, né? Como o outro está se sentindo, para aquele conselho não pagar, né? Mal com mal, que às vezes ela nem percebe que está te ferindo e não talvez nem seja intencional, né? Mas você tá e precisa, né, aceitar essa tua tristeza, entender isso e isso vai passar, né? Você vai aprender como é que você lida com certas situações, como você se sente e não deixar isso te travar. Então, a partir do momento que você aprendeu a administrar as suas emoções, né? Administrar as pistas, né, que as suas emoções te dão, as pistas que o outro te dá, né? Com o jeito de olhar, né? O jeito de falar, o tom de voz, a escolha das palavras, tudo isso traz informação e informação para que você consiga entender como você está respondendo e reagindo a esses estímulos do ambiente que você está e respeitar o espaço da outra pessoa, mas também respeitar o seu, né? Seus limites, o seu espaço, sem perder a elegância
a fraternidade, né, e a educação. Aprender a separar os amigos dos colegas, a gente citou aqui, e dos conhecidos, estabelecendo 3 níveis diferentes de intimidade para os amigos, entre os amigos. Estratégicos, os necessários e os amigos íntimos, os amigos mais próximos, aquele que você, puxa, eu vou ter uma relação de afeto, mesmo que não seja meu filho, meu pai, minha mãe, que são os meus melhores amigos, fora da família, é aquele amigo que eu adotei, aquele amigo mais chegado que um irmão, que eu posso ser, poxa, eu vou chamar para ser padrinho, no caso, né? Padrinho de casamento, ser madrinha de casamento. Então, são os amigos íntimos. E eles se revelam ao longo do tempo, né? E você precisa estar atento. Eu era muito desligada em relação a isso. Hoje, eu sou mais ligada e estou compartilhando isso com você, até mesmo porque quando eu voltei para a igreja, isso foi em 2008, o grupo de amigos que eu tinha eram amigos necessários, né? Fizeram bem, uma boa conversa, foi, né? Foi como terapia inúmeras vezes, mas como eu mudei, né, de visão, né, valores, comecei a estudar a Bíblia, eu mudei muito, então eu parei de ir a certos lugares que aquele era o objetivo do grupo, né? Sair para barzinho, sair para balada. Então, eu parei com esses hábitos. Então, a gente acabou se distanciando, mas assim, eu tenho boas lembranças, boas recordações, né? Pessoas que me fizeram rir, né? Muitas vezes. E foi um lazer, né? Naquele momento. Só que o ciclo, eu entrei num novo ciclo, outra fase da minha vida. Eu comecei a me relacionar com outras pessoas, né? E não é assim, chegando você, outra pessoa já sou melhor amiga. Eu tinha essa expectativa, né? E não era a realidade. Eu não tive o discernimento de separar que os amigos iam se revelar com o tempo, né? Porque os outros falavam e tudo, faziam certas suposições, eu ficava calada em vez de me comunicar, eu guardava aquele ressentimento, né? Até me colocava, né, à disposição para fazer os reparos quando alguém se queixava de algo, se queixava, falava algo que não tinha gostado, mas isso não acontecia acontecia comigo. Em vez de eu falar, né, conversar, além de orar, né, além de orar, eu conversasse também, talvez eu tivesse me estressado menos, talvez eu tivesse mais amigos, né, hoje daquela época, né, uma convivência mais próxima. Que várias questões que eu achei que fiquei indignada, né? Na minha vez não teve, mas também eu não falei a respeito, não estabeleci uma comunicação clara, né? Ninguém tem bola de cristal, mesmo se tivesse, né? Na mente de cristão isso não é coisa de crente. Consultar bola de cristal, necromancia, como a gente vê lendo a Bíblia, né? Saul fez isso. Depois que Deus se retirou dele, naquela época só pessoas especiais tinham, perdão. Deus retirou, né, a unção dele de rei, ele foi consultar os adivinhos que ele tinha expulsado do país naquela época, naquela sociedade antiga. Hoje a gente vive uma sociedade democrática livre, né? Cada um faz as suas escolhas. Eu mesmo sendo filha de crentes, eu precisei fazer a minha escolha, né? Ela demorou, levou tempo, mas ela aconteceu e não foi imposição, foi uma decisão minha mesmo, essa busca por Deus, né? Conhecer Deus, ter um relacionamento intenso com Ele. E por último, né? Pratique a escuta ativa. A gente gosta muito de falar, tem bastante curso de oratória, mas tem poucos estímulos para escutatória. E a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, para a comunicação, uma parte crucial da comunicação é saber ouvir.
ouvir. E ela não precisa. E a conversa, quando ela é monólogo, ela me incomoda muito. Eu não consigo me conectar com uma pessoa que só ela fala. Eu entendo, então, que o único papel que sobra nessa parte é ouvir. A gente escuta, 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 né? E fico esperando um dia ela se revelar aquele amigo, aquela amiga que vai permitir, vai querer ser ouvidos também. Mas quando isso não acontece, agora que você, com esse conteúdo, ficou mais estratégico, vai saber separar os seus amigos, né? Entender, não precisa sair avisando e falando, faça, né? Simplesmente organizando a sua vida, administrando, né, a sua vida, aquele conforme o perfil psicológico dele, aqueles precisam que você estimule mais a conversa, que são mais quietos, mas são bons ouvintes, se eles compartilham seus segredos. Aqueles mais avisados você precisa, mas tem um bom potencial, você precisa. Eu tinha potencial, pessoal. Você. Isto é a coisa básica, explicar o óbvio. Isto é uma conversa e isto é um segredo. Né? Me envolver com o discipulado me ajudou bastante. Logo que eu entrei na igreja, eu fiz o treinamento, né, para ser discipuladora, para ser uma evangelista, para ser né, realmente uma discípula de Jesus que fazia discípulos, né, e todo o estudo a respeito de caráter, de personalidade, com foco na Bíblia, para que eu fosse me conscientizando dos meus pecados, dos meus maus hábitos e maus comportamentos e fizesse os reparos, né, com Jesus ali, que é o meu noivo, na metáfora da Bíblia a respeito do processo de salvação. Ele é o noivo da igreja. Então, eu fui mudando, né, ao longo do tempo, à medida que eu fui me tornando consciente. E isso vai até o resto da vida, né? Que continua quanto mais você se conhece e se confronta à luz da palavra de Deus, mais você percebe coisas. Mas o que acontece? Você se aceita, né? Porque o evangelho da cruz é isso. Deus morreu pelos nossos pecados na cruz para que a gente não tivesse culpa. Ele levou. Então não tem por que a gente ficar se martirizando pelos erros que a gente cometeu. Isso da natureza humana e algumas personalidades, isso pode ser um comportamento e um pensamento, uma mentalidade mais predominante. Mas Deus, ele fez um plano de resgate, né? Ele estabeleceu todos têm acesso ao Pai, né? A gente está a uma oração de distância dele. É só entregar, fazer uma oração, entregando a sua vida, e ele recebe, diz, vê como tá, né? Não importa o que você tenha feito. E que a gente na Bíblia fala, a Bíblia fala sobre obra da santificação, é isso, você acrescentar virtudes à sua fé, você passou a acreditar que Jesus passou a acreditar que Jesus era Deus, o Filho de Deus, enviado ao mundo pelo resgate, né, para resgatar a humanidade, e se ofereceu no nosso lugar como sacrifício pelos nossos pecados. Então a gente não tem como ter culpa, né? Apenas temor a Deus em viver os ensinamentos dele e amar o próximo, ter essa piedade em relação a Deus e as pessoas, independente se ela compartilha as mesmas ideias ou não. Isso é indiferente, sem exceção. Porque a maldade não está em nós. Você não precisa dormir com o inimigo, né? Mas a sua postura precisa ser a mesma. Deus pede, né? A gente precisa ter essa postura, nem sempre a gente consegue. A nossa expectativa, aquela questão, a expectativa versus realidade. Ter o mesmo comportamento com o João e o Judas, que te traiu e te vender ali por um punhado de moedas. Porque a maldade, a falta de ética, a falta de afeto não está em você. Você valoriza pessoas mais do que coisas. Você não vai vender alguém
que é inocente por dinheiro ou qualquer outra coisa. Então, isso a Bíblia ela ensina, e eu estou enquadrando um conteúdo aqui que é totalmente a respeito de trabalho, com fruto de estudos da psicologia, né, da gestão, da administração de empresas, que a gente precisa entender como funciona o ser humano, para criar um ambiente de trabalho mais seguro emocionalmente, para que as pessoas realmente possam, de fato, produzir. E serem produtivas e continuarem, permanecerem assim a longo prazo, né? Sem um ritmo estressante de trabalho, sem muitos conflitos disfuncionais no trabalho, né? O conflito não tem como evitar, a gente pode aprender com eles, se a gente tiver colocar à disposição a adaptabilidade. Ela é uma soft skill, ou seja, uma habilidade de comportamento, né? Ninguém desenhou pra gente, ninguém contou que desde da década de 90 a atitude passou a ser algo crucial na escolha de um profissional para determinada oportunidade de trabalho. Mas a gente vem aprendendo isso com o mercado, né? E a Bíblia, ela traz inúmeros conselhos para que a gente tenha um comportamento mais saudável, uma inteligência espiritual e consiga, né, interagir com pessoas de diferentes culturas, diferentes religiões, que é um ambiente de diversidade em nível profundo, que o Robbins vai falar. Também o Tom, Tom Peter, né? Peter, Tom Peters, Tom Peters, com a portuguesada, eu esqueci a pronúncia agora, em inglês, não me recordo a pronúncia. E que ele recomenda que não é para a gente focar, né, nessas discussões de gênero. A gente precisa olhar o ser humano como outro ser humano, sendo homem ou mulher, ou seja lá, a gente vive num país democrático, a pessoa pode ter uma orientação sexual diferente e ela ser olhada como ser humano igual, né? Então a gente focar nessas particularidades de cada um, a gente acaba separando em vez de unir debaixo de um objetivo e propósito, mesmo no ambiente profissional. E isso serve como analogia também para a gente trazer para a nossa vida pessoal como que a gente administra, a gente só vive das pessoas do trabalho, a gente não tem alguém, né, que a gente possa comer pizza e realmente participar da nossa vida mais íntima, que isso é uma área da nossa vida importante. Então, eu quero fechar aqui, o conteúdo está ficando longo, para encorajar você a fazer amigos ou manter, né, ligar para aquele amigo. Isso eu fiz até, olha, embora seja evangélica, sempre estimulada a fazer amigos, me motivando através daquilo que a Bíblia ensina. Durante uma pós eu fiz um PLI e tinha essa área da minha vida lá, eu tive que fazer um planejamento, né, de qual seria a minha estratégia para retomar algumas conexões, até com a família. Não só olhar para a carreira, mas olhar a gente como ser humano num todo, em 360 graus, como está a nossa vida familiar, como está a nossa vida social, como está a nossa vida profissional. Isso tudo precisa de equilíbrio, né, de moderação. E a Bíblia, eu amo a Bíblia que ela fala sobre moderação e equilíbrio. Fala sobre coragem. Então, eu nunca vou me conformar em ser uma pessoa mais quieta. Embora realmente eu percebi que, dependendo do ambiente, ou a pessoa é muito falante, só sobra a parte de ouvir, né? Quando você fala, ela já te corta, ou só quer saber de você ouvir mesmo, só quer fazer o monólogo, é bem egoísta.
Aí você aceita e entende que o teu propósito naquele momento é só ouvir e, né, mirar naquelas pessoas que te ouvem, né?